Diretamente de lugar nenhum, eu sou o Guilherme e hoje iniciamos um novo quadro aqui no canal. O quadro Os Diários das Simpsons, onde eu farei o diário da Lisa e o Ricardo fará o diário da Maggie. Sim, as irmãs dos Simpsons, né? Da família Simpsons. Nesse quadro a gente vai trazer vídeos individuais também sobre filmes e séries, assuntos, mas que a gente pretende que sejam mais curtos e que tenham mais a ver com o nosso gosto pessoal, que é diferente, assim como os gostos das irmãs, né? As personalidades delas são diferentes, tá? Serão vídeos individuais, eu sozinho e o Ricardo sozinho. Eu com a Lisa, o Ricardo com a Maggie. Volume 2 da quarta temporada de Stranger Things está entre nós. E eu acho que todo mundo que ama essa série viveu muitas emoções, especialmente no último episódio, que teve 2 horas e meia de duração. Foi uma angústia constante, uma expectativa de perda de personagens constante. E eu vou ressaltar aqui três coisas que mexeram mais comigo. Bom, pode ser difícil eu falar, tá? Porque eu chorei muito durante o último episódio, mas eu chorei muito, de verdade, os 2 últimos episódios. E o meu choro começou com a cena do Will se declarando pro Mike de forma velada. Ele se declarou pro Mike, só que como se fosse a Eleven se declarando pro Mike. E isso acabou comigo, porque nós finalmente tivemos ali uma comprovação de que o Will realmente é apaixonado pelo Mike, só que ele não teve coragem, e o Will é tão altruísta que ele não teve coragem de aproveitar aquele momento de fragilidade do Mike para se declarar. Ele acabou se anulando e fortalecendo o sentimento do Mike pela Eleven e da Eleven pelo Mike, ao invés de se declarar de fato. Mas é óbvio que ele estava falando sobre ele mesmo. O Jonathan percebe isso, e a cena que o Will se vira e começa a chorar, isso foi muito impactante, porque o Will é isso, e não só o Will, a família Byers é assim. A Joyce, o Jonathan e o Will, todos eles são muito altruístas e eles sempre estão colocando os outros na frente deles mesmos. Eu amo essa família. E tanto que depois, né, um tempo depois, o Jonathan encontra um momento ali para conversar com o Will e dizer que ele tá ali, que ele o ama, que ele sente falta das conversas e que o Will tem a liberdade de falar com ele sobre o que quer que seja e que, independente do que for, o Jonathan nunca vai deixar de amá-lo. E isso, eu vou chorar, é uma coisa tão linda, porque é tudo o que uma pessoa LGBTQIA+ precisa ouvir no momento em que ele está se entendendo, no momento em que ele, enfim, está se apaixonando. Isso é incrível. Foram 2 cenas delicadas, mas extremamente carregadas de emoção e que, para mim, foram perfeitas, foram incríveis, e só elogios e agradecimentos aos irmãos Duffer por terem criado essa cena e esse enredo pro Will e pro Jonathan. Agora, o mais difícil pra mim nesse final de temporada foi, obviamente, as cenas do Ed. Perder o Ed pra mim foi... Eu imaginava que se ele fosse embora eu iria sofrer, mas eu não imaginei que eu ia sofrer tanto. Eu já estava percebendo que alguns personagens estavam tendo como se fossem despedidas, mas eram mais de um, e o Ed era um deles. Mas no momento em que ele deixa o trailer, faz o Dustin voltar para o nosso mundo e ele vai atrás dos Demobats, aquelas criaturas meio morcego, me veio algo na mente, porque uma das tatuagens do Ed é um grupo de morcegos. E quando eu vi ele indo em direção àqueles Demobats, me veio a tatuagem e eu pensei, a série nos disse como o Ed iria morrer através da tatuagem dele. E ali eu já comecei a chorar, porque eu pensei, não tem jeito, não tem jeito, a série nos deu uma pista. E assim, eu vou chorar. Que lindo, apesar de triste, que cena linda, que atitude linda. Ele
lembrar de que ele disse que ele sempre fugia e decide não fugir, e o Dustin encontrando ele, o Dustin tentando salvar ele, que, sabe, que forte, que incrível. E depois, obviamente, eu chorei novamente quando o Dustin vai contar pro tio dele, né, vai falar pro tio dele, e a forma que o Dustin descreve o Ed, dele sendo autêntico até o final, dele sendo o Ed até o final, e deixando claro, enquanto toda a cidade dizia que ele era um assassino, de que ele, né, o Ed, o Dustin diz pro tio de que ele foi um herói, de que ele se sacrificou para salvar a cidade que o estava caçando, para salvar a cidade que nunca havia aceitado ele. Ele era um herói. Gente, isso foi lindo, porque aquele tio precisava disso. Como os pais da Barbie precisavam de uma finalização que a Nancy deu para eles, o tio do Ed precisava dessa finalização, e o Dustin fez isso tão lindamente, tão, sabe, tão emocionadamente. Ele estava tão emocionado e foi tão sincero, e foi isso que o Ed foi. O Ed foi um herói, né? O Ed foi um herói. Eu fiz um vídeo pro meu canal individual, né, o canal The Philip, onde eu falei sobre o Will, e eu falei sobre esses personagens que são heróis e que são pessoas comuns. O Ed foi uma pessoa comum e que foi um herói. E eu não lembro se foi nesse vídeo ou no vídeo que a gente fez aqui no Lugar Nenhum sobre Stranger Things, em que eu comentei sobre o desenho do Will, né? Muita gente especulou de que o desenho que o Will fez poderia ser algo do Upside Down e tal. E eu disse que, pra mim, aquele desenho era uma representação, era o Will representando o Mike como o herói dele. Mostrando que pro Will, o Mike, que era uma pessoa comum, era o seu verdadeiro herói. E eu meio que acertei, porque o desenho era isso, né? Eram todos eles trajados como seus personagens de Dungeons and Dragons, enfrentando um Demogorgon, o Demogorgon do Dungeons and Dragons, né, um dragão com várias cabeças, e ele dizendo que o Mike era o coração do grupo, enfim, dizendo que o Mike era um herói. E, bom, o desenho do Will não foi um easter egg, mas as tatuagens do Ed foram easter eggs. Como eu já mencionei, a tatuagem dos morcegos que o Ed tinha já era ali um prenúncio de como o Ed iria morrer. Mas tem uma outra tatuagem que o Ed tem, que é de uma mão controlando uma marionete, né? Marionetes são aqueles bonecos de madeira com cordas, onde a pessoa vai ali, né, através das cordas, criando o movimento dos bonecos. Na tatuagem do Ed é uma mão meio assim monstruosa, e a marionete é uma figura demoníaca. E onde está o easter egg dessa tatuagem? A música que o Ed toca no Upside Down, que ele dedica a Chrissy, chama-se Master of Puppets, do Metallica, que significa mestre das marionetes. Então, uma tatuagem do Ed nos mostrou como ele morreria, a outra tatuagem nos mostrou qual música ele iria tocar. E essa música, ela é perfeita para guitarra, porque ela tem 3 solos de guitarra, então a guitarra tá ali nela, né, perfeito para o Ed tocar. E também fala muito sobre isso, sobre alguém controlando as pessoas, controlando os seus sonhos, controlando tudo, que é o que o Vecna né? É como se ele fosse o mestre das marionetes do Upside Down e também da nossa realidade, porque ele estava manipulando as pessoas da nossa realidade. Então, Ed, você é um herói, e eu espero que você seja lembrado para sempre, especialmente na próxima temporada, que vai ser a última de Stranger Things.